Olá, você sabia que o nosso coração guarda aquilo que nós pensamos? E você sabia que nós pensamos aquilo que nós vemos e nós escutamos? Pois é, seja para o bem ou para o mal, a nossa mente absorve aquilo que nós expomos a ela. Eu pergunto a você, o que você tem exposto à sua mente? A resposta a essa pergunta definirá o que você está enchendo o seu coração e, consequentemente, o seu falar, o seu agir, o seu pensar, o seu sentir. Portanto, eu quero compartilhar hoje o que o Senhor manda, o que Deus manda na sua palavra sobre o que devemos expor à nossa mente. Está em Colossenses 3, versos de 1 a 4, e eu falo buscar as coisas do alto. E diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque, se morrestes com Cristo, e a vossa vida está oculta juntamente com Ele em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestos com Ele em glória. Só para a gente ter uma visão geral do que o autor dessa carta está ensinando, é o seguinte: este curto parágrafo ocupa uma posição central na carta e está ligada a versos importantes no capítulo anterior, o capítulo 2. Em Colossenses 2, 6 e 7, Paulo, que escreveu essa carta, disse assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ora, o apóstolo Paulo ataca falsos ensinos e fornece o verdadeiro, Jesus Cristo ressurreto. E ali na sequência do capítulo 2, ele afirma que em Cristo também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, do vosso coração, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. E, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se vivesseis no mundo, vos sujeitastes às ordenanças do mundo. Mas agora, ressuscitados em Cristo, nós nos sujeitamos às ordenanças de Cristo. E essa é a base teológica para o imperativo desse texto que eu li, de Colossenses, no capítulo 3. Ou seja, os demais encorajamentos que vêm ali no capítulo 3 inteiro seguem deste imperativo de sermos ressuscitados, mortos em Cristo, reafirmados no batismo, ressuscitados em Cristo e então encorajados a seguir vivendo em Cristo e não pelos rudimentos do mundo. Nós temos a certeza de já ressuscitados em Cristo, compartilharmos da vida ressurreta dele. E não devemos ter vidas diferentes disso. Os nossos interesses devem ser, então, centrados em Cristo. A nossa mente, nossos objetivos, nossas ambições, de fato, toda a nossa visão deve estar centrada em Cristo e no seu reino celestial, onde Ele está sentado, governando e onde as nossas vidas realmente pertencem. E é necessário um esforço contínuo e constante para nós termos este foco para as nossas mentes e os nossos corações, porque não vem automaticamente. O homem e a mulher piedosos avaliarão regularmente se as suas ambições, seu estilo de vida são consistentes com o objetivo final para o qual Deus os chamou, ou seja, o próprio céu, onde o Senhor governa. Esse reino do alto deve ser buscado diligentemente. E em contraste com a falsa busca de experiências místicas, aqueles que promovem a filosofia, que lá em Colossos e hoje em dia também quer
trazer sentimentos, emoções, sensações, porque o reino de Cristo, ele é um reino de mente ligada ao coração, porque o reino de Cristo é um reino lá do alto, onde Cristo está sentado no seu lugar de honra à direita do Pai. Pedro, no seu primeiro discurso, após a ascensão de Cristo, já afirmava sobre Cristo à direita de Deus. Lá no capítulo 2 de Atos, Romanos 8:34, afirma: quem vai nos condenar? Cristo Jesus, quem morreu ou antes ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Efésios 1 afirma que Jesus ressuscitou pelo grande poder de Deus e está sentado à direita do Pai. Os fundamentos para que isso esteja escrito na carta aos Colossenses, conclamar seus leitores a colocar suas mentes nas coisas lá do alto, são, olha, primeiro, não só os Colossenses, mas nós todos que morremos para a velha vida, com poderes que nos levam para uma vida mundana, para uma vida temporária, de coisas inúteis, fúteis, passageiras. Nós hoje temos uma vida que está escondida com Cristo em Deus, que voltamos o nosso foco para as coisas eternas, porque com Cristo nós fomos unidos a Ele, na sua morte e na sua ressurreição. E em Deus, pois o próprio Cristo tem o seu ser em Deus, e aqueles que pertencem a Cristo também tem o seu ser em Deus. Se somos de Cristo e temos a nossa vida realmente nova em Cristo, isso significa que estamos centrados em Deus, ocultos em Cristo, ou seja, seguros, protegidos e guardados, incapazes de sermos tocados por qualquer pessoa, por qualquer poder, a não ser pelo poder de Deus. E a pessoa que foi morta e ressurreta em Cristo, tem a sua nova vida nele, não visível para os outros. A vida em Cristo, em certa medida, está escondida de nós mesmos. Ela é totalmente exposta e será totalmente exposta somente quando Cristo, que é essa nova vida, aparecer em glória na sua segunda vinda. De fato, o dia da revelação do Filho de Deus será o dia da revelação plena dos filhos e filhas de Deus. Essa revelação ocorrerá em glória, pois envolverá o compartilhamento da semelhança de Cristo e o recebimento do glorioso corpo ressurreto. E então, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele mostra como conseguir focar nas coisas do alto, nas coisas onde Cristo está com Deus. A partir do verso 9, do capítulo 3, há uma aplicação prática para a gente, que diz: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o quê? Para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Cristo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o que liga de forma perfeita, é o amor de Deus. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, aquele que regula, aquele que dirige, que determina o que é, o que vai ser. É a paz de Cristo, o príncipe da paz. Nós fomos chamados a esta paz no corpo de Cristo. E sejamos agradecidos, tenhamos sempre gratidão por todas as coisas, porque elas são boas, porque Deus na sua palavra diz que não há mal que sobrevenha ao seu justo, a seus escolhidos. E então, finalmente, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com sabedoria. E que a sabedoria só pode vir, não tem de outro lugar ela vir, a não ser da própria palavra de Cristo, a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem que habitar
em nós. Para isso, o pensar e o buscar as coisas do alto tem que vir porque nós vamos nos expor à palavra de Deus. Então, consequentemente, o habitar em nós, nossa mente e nosso coração tem que estar cheia da palavra de Deus. E a palavra de Deus são os ensinos bíblicos que confirmam o que temos aqui nesta carta. O capítulo 3 dessa carta de Colossenses, ela resume a palavra de Deus. Quando sabemos que não devemos nos embriagar com vinho, mas enchermos-nos do Espírito Santo, falando uns com os outros nos salmos, louvando a Deus de coração, agradecendo a Deus, que Paulo mesmo escreve lá em Efésios. Ou seja, o encher do Espírito é a palavra de Deus, a espada da armadura de Deus é o próprio Senhor Jesus, a palavra que se fez gente para habitar entre nós e nos salvar. Não há como sermos cristãos de verdade, mortos e ressuscitados em Cristo, vivendo uma vida em Cristo, sem nos expor à palavra de Cristo. Muitas vezes, nós não estamos nos expondo ao vinho, no qual há dissolução, mas estamos nos expondo a redes sociais, ao WhatsApp, Instagram, videozinhos, YouTube, e isso são ídolos, são entorpecentes que toma a nossa mente e vem para o nosso coração, toma o nosso tempo e toma a nossa atenção, que deveria ser dada a Deus, a sua palavra, a sua sabedoria, a sua instrução, para que então possamos instruir-nos e aconselharmos mutuamente e falar entre nós com palavras que adoram a Deus, que louvam a Deus e que honram ao nome do Senhor. Então nós precisamos entender que a palavra do próprio Deus, a Bíblia é o próprio Deus e é o próprio Jesus falando conosco. E nós temos preferido outras coisas enchendo-nos do que o próprio Senhor Jesus. Então, nós aqui aprendemos que a palavra de Deus é aquilo ao qual nós devemos nos expor para que, de fato, cumpramos este mandamento de buscar as coisas lá do alto, de pensar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus e onde nós estamos escondidos nele. Se de fato nós somos cristãos, como nós muitas vezes afirmamos, mas não confirmamos com as nossas atitudes, que nós realmente repensemos, pensemos e arrependamos se nossa vida não tem sido assim. E mudemos a direção enquanto há tempo, enquanto estamos aqui, porque o amanhã não nos é garantido. Hoje é a hora para buscarmos as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto, porque somente é possível com a palavra de Deus habitando ricamente em nós, a palavra que nos santifica, porque Jesus já orou pedindo a Deus para nos santificar na sua palavra, que é a verdade. E que o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, imutável, único e incorruptível, eterno, bendito, infinitamente, grande, glorioso, fale ao seu coração, ocupe o seu coração e a sua mente, mais do que todas as coisas na sua vida. Até a próxima.